Muito bem, senhores, voltamos à terceira etapa aqui da nossa aula, né? Uma aula especial para pós-penal e processo do legale. Nós estamos no módulo 7º e a primeira aula do módulo 7º, que é o módulo já de processo penal. Estamos vendo os princípios, né? E nós analisamos muitos princípios ali implícitos, né, que não estão na legislação, e agora gostaria de trazer alguns princípios para vocês explícitos, importantíssimos e constitucionais, diga-se de passagem, né? Vamos voltar aos slides. Estamos falando, pessoal, de princípios explícitos, né? E começando aqui em grandíssimo estilo, que é o princípio da ampla defesa e do contraditório, que estão irmanados, né, na Constituição Federal. O princípio do contraditório da ampla defesa tem previsão constitucional no artigo 5º, inciso 55 da Constituição. O contraditório está irmanado com o princípio da ampla defesa, é isso que a Constituição Federal visou a dar ao réu todas as possibilidades de defesa permitidas em direito. Né? Vamos entender um pouquinho melhor cada um deles, começando pelo contraditório. Pelo princípio do contraditório, toda vez que uma parte apresenta uma alegação sobre os fatos ou provas dentro de um processo, tem a parte contrária o direito de rebater, para que se mantenha um equilíbrio dentro da relação acusação-defesa. Eu gostaria de chamar a atenção que não é somente a possibilidade formal de rebater, não é uma formalidade estéril, vamos dizer, né? Nós temos que ter a possibilidade concreta desse retrucar. E para isso, o réu precisa, acima de tudo, conhecer bem o que está acontecendo, conhecer bem qual é a argumentação da acusação. Veja, às vezes a denúncia ou a queixa, 99% das vezes, denúncia, né? Elas são mal formuladas. Às vezes acontece isso, né? Você tem ali uma denúncia ou uma queixa vaga, imprecisa, em que não segue os padrões de lei, né? O artigo 41 do CPP trata sobre esse assunto e, de repente, a denúncia não seguiu rigorosamente aquilo, a queixa. Perceba que essa denúncia vaga e imprecisa, que não diz exatamente que dia, que hora, que lugar, o que foi feito, qual foi a intenção, outros aspectos, isso, o que acontece? Prejudica o réu. O réu não consegue se defender adequadamente, não consegue rebater aquilo que está sendo argumentado, até porque não se sabe ao certo do que está sendo argumentado, né? Isso me faz lembrar, e aqui eu indico para todos, quem não leu deveria ler, o Processo de Franz Kafka. O Processo, chama O Processo. É um livro pós-mortem do Franz Kafka, em que ele deixou o livro até em algum momento incompleto, né? Mas assim, alucinante, porque você fica agoniado e você vê indicações práticas de hoje, mais de um século depois que o livro foi escrito, você vê aplicações práticas no dia a dia de um sujeito que é processado, dando um spoiler aqui para vocês, sem saber ao certo qual é o teor da acusação, né? Como é que uma pessoa vai conseguir se defender sem saber por que está sendo acusado? Isso acontece de monte aqui, tá certo? Esse é o contraditório, né? É por isso que as testemunhas de defesa vêm sempre depois das de acusação, porque primeiro nós precisamos esgotar a acusação. Senhor promotor, o senhor quer ouvir quem? Fulano, Beltrano, Ciclano. Tá tudo bem, vamos ouvir todo mundo. Já ouviu tudo? Já fez todas as provas que deveria fazer? Muito bem, agora vamos para a defesa.
porque nós já temos um cenário exato do que foi a acusação. Já sabemos do que se trata a acusação. Então, agora chegou a hora da defesa, né? Exatamente por isso, inverter essa ordem gera esse tipo de, além de incongruente, né? Gera até uma nulidade por violação à Constituição Federal, né, por violação ao princípio do contraditório. Seguindo aqui, né, para esse exercício, então, do contraditório, deve o réu ter conhecimento pleno da acusação que lhe pesa para que dela possa se defender. Daí a necessidade da regular denúncia, citação, intimações, oportunidades de manifestação, laudos, etc., sob pena de nulidade absoluta por violação aos princípios em apreço. Violando o contraditório, certamente vai violar também a ampla defesa. Ok? Muito bem. E a ampla defesa, seguindo dentro desse raciocínio, né, garante a todo acusado o direito de utilizar todos os meios de defesa em direito admitidos, tais como a autodefesa, que é o de se defender pessoalmente. O réu no processo penal, ele se defende, né? Ele tem a sua autodefesa, isso é muito importante, né? E a defesa técnica, que é feita por advogado, e o direito de se manifestar sem por último, no processo. Assim, nunca, em nenhum momento no processo penal, o réu não pode ficar sem advogado. Sempre a defesa técnica tem que estar presente. Imagine que o réu tem um advogado famoso, conhecidíssimo, caro, um advogado, né, honorários caríssimos, ele paga direitinho e por um motivo qualquer esse advogado não vá à audiência sem justificar. Aí o juiz vira para o réu e diz, olha, cada um com seus problemas, né? Você pagou o advogado, ele não veio, o problema é seu, vamos para a audiência sem advogado. Isso jamais vai acontecer, porque a Constituição garante a ampla defesa, que diz defesa técnica, tem que ter defesa técnica, tem que nomear um defensor ali, chamado defensor ad hoc, né? Que se escreve ad hoc, H-O-C, separado, né? Ad hoc, para o ato, porque ele jamais pode ficar sem advogado. O contrário também é verdadeiro. Imagine que o réu está preso e ele tem uma audiência e não levaram, não estou nem falando de videoconferência, estou falando que não levaram o dito cujo para a audiência. Isso gera ali nulidade, porque ele tem o direito de ir para a audiência, tem o direito de se autodefender. Se tiver audiência sem a presença do réu ali, isso gera uma nulidade, uma flagrante nulidade, né? Então, eu trouxe aqui um julgado, né, do STF, da lavra do ministro Marco Aurélio, né, que já se aposentou e, na minha opinião, deixa saudades, né? Mas, de qualquer forma, ele está anulando todo um processo por violação ao princípio de ampla defesa contraditória. Vamos acompanhar, olha só. A sociedade tem interesse na penação dos culpados. Em contrapartida, não se descura da atenção devida ao direito de defesa. Ao contrário, reclama-lhe a consubstanciação pelos meios legais colocados ao alcance daqueles que, por isto ou aquilo, vêm-se envolvidos em processo criminal. A garantia de estatura maior que impõe ao Estado e à defesa jurídica e judiciária dos necessitados, seja a Defensoria Pública, né, tem contornos não simplesmente formais, não precisa só nomear um advogado, né? Não é só isso, não é nomear por nomear, né? Há de se perferir sobre o respeito ao princípio da realidade, sobre a concretude da defesa. Para tanto, indaga-se sobre a valia da atuação do defensor, levando-se em conta os atos por si praticados e a indispensável seriedade do respectivo desempenho. O caso dos autos revela
sob a minha ótica, que a paciente, uma ré, né, foi apenada com 12 anos de reclusão sem que tenha ocorrido a defesa considerada esta em sua amplitude maior. Ou seja, o objetivo que é própria primária e de bons antecedentes viu-se condenada à luz de um lado da atuação irrepreensível do Estado, acusador, e de outro, um defensor que assumiu verdadeiramente postura contemplativa. Por isso, tenho como nulo o processo, a partir do momento em que deveria ter sido iniciado o patrocínio técnico efetivo no juízo penal, e não o foi, portanto, desde a defesa prévia. Ali, na palavra do STF, onde a ser ministro Marco Aurélio, na Revista Brasileira de Ciências Criminais. Então, perceba que o advogado aqui, ele teve uma postura contemplativa, contemplativa, e isso feriu a ampla defesa. O advogado tem que ser combativo, ele tem que argumentar sob todos os ângulos possíveis da sua defesa. Correto? Muito importante para a gente pensar sobre esse assunto. Ainda nesse bloco, gostaria de falar da presunção de inocência, ou do estado de inocência, ou também chamado de princípio da não culpabilidade. Princípio da presunção de inocência, estado de inocência ou não culpabilidade. O princípio da presunção de inocência, também chamado de estado de inocência, ou da inocência ou do estado de inocência, é aquele pelo qual ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, de acordo com o artigo 5º, também um princípio que está explícito na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Princípio conhecidíssimo aí, princípio da presunção de inocência. Bom, pessoal, esse princípio é, sem dúvida nenhuma, um dos princípios mais importantes que nós temos. Tanto é que houve uma discussão recente do STF sobre aquela questão da prisão em segunda instância, em que o STF tinha um posicionamento e mudou o seu posicionamento com base no princípio da presunção de inocência. Então, é algo que está sendo ainda discutido no judiciário, mas que a gente percebe na prática, no dia a dia, com exceções, evidentemente, jamais a gente pode generalizar, porque qualquer generalização aqui não é devida, não é correta, mas numa grande parte eu posso dizer que há um princípio da presunção da culpa. Isso mesmo, exatamente o contrário do texto constitucional. Presunção de culpa. Muitas vezes o réu, quando entra pela porta da sala de audiência para frente, ele já entra como um verdadeiro condenado. Eu mesmo ouvi, nesses quase 30 anos de advocacia, eu já ouvi de juízes, doutor, onde a fumaça há fogo. Já ouvi essa expressão. Onde há fumaça há fogo. Eu fiquei pensando, como assim? Que negócio é esse de fumaça? Que negócio é esse de fogo? Isso é um pré-julgamento? Como é que isso funciona? Eu fiquei encarando essa situação de uma maneira perplexa, porque, na verdade, tinha que ser exatamente o contrário. Um processo penal, ele é sempre aflitivo. Nós estamos falando de aflição. O seu cliente, por mais calma que você tente transparecer a ele, por mais pé no chão, tem advogado que, ao contrário, ele põe mais lenha na fogueira, ali em que o réu sai do escritório mais arrasado do que chegou. Eu não. Eu tento colocar, não panos quentes, mas eu não vou aumentar o sofrimento da pessoa, porque tem muita água para rolar ainda. Claro que ele tem que saber exatamente o que pode acontecer no processo penal,
mas eu tento acalmá-lo. E mesmo com isso não consigo. Por quê? Porque o processo penal é aflitivo. A pessoa acorda e dorme pensando em tudo que pode acontecer com ele. A todo momento pensando que pode ser preso, pensando que, né, ele pode ser condenado e tudo, não é? E essa condição afetiva tem que ser evitada. O processo penal é uma exceção na vida de uma pessoa. E quando, então, ele é escolhido para ser processado criminalmente, ele deve ser processado com todos e todas as garantias, dentre elas de ser considerado um inocente. Bom, vou fazer o seguinte, vamos para o último intervalo, eu termino esse princípio para falar de outros princípios com vocês no próximo e último bloco. Até já!